Temos que voltar a falar sobre o Brasil, porque nessa manhã de segunda-feira, o dólar voltou a ser cotado acima de R$ 5,70 e ele está a menos de 5% da máxima histórica, quando ele quase encostou R$ 6 durante o Covid, durante a pandemia, lá em 2020, no momento de grande turbulência macroeconômica internacional. O que explica a péssima performance do real em 2024. Da cesta de moedas que eu acompanho, é a terceira pior de todas, ficando atrás apenas da Argentina e do México. O que explica também a péssima performance do mercado local. E por que o nosso Banco Central, diferentemente de 99% dos bancos centrais do mundo, está elevando a taxa de juros ao invés de reduzi-la, mesmo com uma taxa de inflação muito próxima da meta do Banco Central. Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise macroeconômica completa do Brasil, olhando para a conjuntura dos indicadores, usando 3 relatórios relevantes. O primeiro deles é o Boletim Focus, que saiu na manhã dessa segunda-feira, na verdade sai todas as segundas de manhã, e 2 relatórios da IFE, a Instituição Fiscal Independente, que sempre traz ótimos insights sobre a economia brasileira. Então fiquem até o fim e vamos falar sobre o Brasil. Antes de começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal. Para falar um pouco sobre o Brasil, nós precisamos analisar indicadores macroeconômicos para melhor diagnosticar como anda a nossa economia. Da mesma maneira que um médico, para avaliar a saúde de um paciente, ele pede exames de sangue, por exemplo, eu preciso olhar números para fazer análises da economia do Brasil. Primeira coisa que muitas pessoas talvez ainda não sabem ou não aceitaram é que a economia do Brasil está sobreaquecendo. Embora isso soe muito bom, nossa, temos uma economia sobreaquecida, isso traz riscos, isso traz problemas. E o principal deles é a desancoragem das expectativas de inflação e um possível novo ciclo de inflação em alta. A aceleração da inflação do país pode estar começando nesse exato momento. Uma economia sobreaquecida costuma ser inflacionária. Então é normal você identificar dados de inflação cada vez maiores e expectativas de inflação em alta. E é exatamente isso que mostra o relatório do Boletim Focus da manhã dessa segunda-feira. Na verdade, já mostra há muito tempo, mas nós vimos de novo hoje uma piora das expectativas de inflação. Então, aqui no Boletim Focus, há 4 semanas atrás, o mercado esperava uma inflação de em torno de 4,37 até o fim de 2024. Mas ele já aumenta essas expectativas para 4,5%. Lembrando que a meta de inflação aqui no Brasil é de 3%, mas tem uma banda onde essa inflação ela pode flutuar, ela pode oscilar. 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, dos 3% até 1,5% ou dos 3% até 4,5%. Então, o que esse relatório está nos dizendo é que quem foi entrevistado aqui nessas pesquisas e enviou esses relatórios para o Banco Central, acredita que até o final do ano a nossa inflação acelere um pouco mais, a ponto de, no acumulado de 12 meses, ela ficar exatamente em cima dessa banda superior da meta de inflação do Brasil. A meta, o centro da meta é 3%, mas com limite de para cima de 4,5%. O mercado está acreditando que logo, logo, essa inflação ela pode ultrapassar o patamar de 4,5%. Isso aqui nada mais é do que expectativas. Expectativas não necessariamente se tornam realidade. Eu não costumo olhar no 1º de janeiro de 2024, ou de 25, ou de 2026, o que mostra o Boletim Focus, porque os economistas que enviam essas informações logo em janeiro acertarão o que acontecerá no fim do ano. Bem pelo contrário. Raramente acertam e a economia é imprevisível dessa maneira e isso ajuda a explicar por que a gente erra tanto. As estimativas são difíceis de ser feitas. Nós fazemos estimativas com base nas informações que temos acesso até o momento. Se semana que vem algo relevante acontece no Brasil que faça o Banco Central cortar o juro, isso muda as variáveis, isso muda as estimativas e muda bastante coisa. Para que eu uso o Boletim Focus? Para avaliar a direção das expectativas. Então, quando eu falo em expectativas de inflação medidas pelo IPCA dentro do Boletim Focus,
As estimativas estão melhorando ou piorando? As estimativas de crescimento estão melhorando ou piorando? É isso. Eu não me preocupo tanto com os números em si, ou com o que vem depois da vírgula. Pelo contrário, eu quero saber a direção. E está bastante claro, nesse Boletim Focus e há muito tempo, que desde maio as expectativas de inflação estão piorando tanto para 2024 quanto para 2025. Isso é fácil de perceber olhando esse gráfico aqui. São as estimativas desses 2 anos. De 2026 também piorou um pouco, mas se já é difícil fazer as análises de 2024, imagina de 2026. Eu também não iria tão longe de avaliar o que aconteceria em 26. Por enquanto, 24 é importante e 25 em breve será mais importante do que as análises de 24. É claro que as expectativas estão piorando tanto para esse ano quanto para o ano que vem. E somado a isso, nós temos uma melhora considerável das estimativas do PIB do Brasil. E aí, nesse contexto, eu vou explicar para vocês o porquê a economia local está sobreaquecendo e o porquê isso não é tão bonito quanto se acha, tão maravilhoso quanto se imagina. Reparem que em janeiro, o mercado esperava um crescimento econômico do Brasil em 2024 em torno de 1,5%. Mas os dados de crescimento vêm surpreendendo há muito tempo. Eu falo para vocês que desde 2021 os economistas erram as previsões de crescimento do Brasil. Uma coisa é errar um ano. Tudo bem, acontece. Outra coisa é errar 2021, 22, 23 e 24. E não é errar pouco, é errar bastante. Essa tem sido a minha crítica às análises macroeconômicas feitas desde o Covid. O que será que explica essa mudança no Brasil? Pós-Covid, nós temos uma economia muito mais dinâmica, uma economia que está crescendo mais do que o normal, e os modelos que esses economistas usam para fazer essas projeções não estão levando em consideração isso. O Brasil cresceu mais do que o consenso em 21, 22, 23 e pelo visto em 2024 também, porque a previsão de crescimento para o ano agora está em 3%. Uma coisa é errar de 2,5% para 2,8%, ou de 2,8% para 3%. Outra é você prever um crescimento de 1,5% e aí, perto do fim do ano, precisa revisar para 3%. É o dobro. Essa é outra crítica a essas análises de projeção, de estimativa que são feitas. Esse crescimento econômico, que nós não podemos criticar, o Brasil por muito tempo, ali entre 2016 e 2019, não conseguia crescer mais que 1% ao ano. Era 1%, era 0,9%, era 1,1%, realmente uma economia muito fragilizada. Hoje está crescendo o triplo, ou até um pouco mais que o dobro. Embora isso pareça excelente, talvez nós temos aqui um cenário de sobreaquecimento da atividade no país. E para isso eu vou usar o relatório de setembro, então do mês passado da IFE, que mostra o hiato do produto do Brasil. O que significa hiato do produto? Existe uma forma muito simples de explicar isso para vocês. Imaginem que você tem um automóvel que foi feito para andar no máximo a 200 km por hora. O piloto de testes pegou o automóvel, colocou na pista, acelerou até o fundo, chegou a 200 e não passou. Aí um cara disse, não, se eu pegar aqui, mudar esse componente, isso aqui, não sei o que, eu consigo fazer com que esse automóvel chegue a 220. Ele bota na pista, acelera também, chega a 220, 230 km por hora. Entretanto, as peças desse automóvel ainda são originais. E é bem provável que depois de algum tempo acelerando uma velocidade acima da capacidade do veículo, esse veículo vai ter algum problema no motor. Alguma coisa vai quebrar, uma mangueira vai estourar. O hiato do produto é isso. A economia do Brasil, de acordo com a conjuntura econômica que nós temos hoje, deveria crescer no ano, teria o potencial de crescimento no ano de 2,2 a 2,5. Pelo que eu já li por aí, é o que os economistas estão estimando. O Brasil tem o potencial de crescimento de 2,2% até 2,5%, mas ele está crescendo 3%. O potencial está abaixo do PIB efetivo. Este é um hiato positivo. Quando a economia está crescendo mais do que ela poderia, mais do que o seu potencial permitiria. Isso já configura um ambiente de sobreaquecimento da atividade
que normalmente é acompanhado por uma taxa de inflação maior. E para isso, para controlar a inflação e as expectativas de inflação, o Banco Central eleva a taxa de juros. É simples assim. Tá, mas eu preciso entender um pouco mais o porquê essa economia está sobreaquecida. Além de termos hoje uma taxa de desemprego baixa, perto de 6,5%, 6,6%, o que leva mais pessoas, né, a trabalharem. Quando o desemprego cai é porque mais gente está trabalhando. Essas pessoas estão trabalhando, recebendo a sua renda, consumindo, gastando. Quando as famílias gastam a sua renda, as empresas que oferecem bens e serviços percebem que a demanda está forte e mandam produzir mais. E para isso contratam mais pessoas. A roda da economia gira numa velocidade maior. Mais pessoas trabalham, maior é a renda, maior a demanda, maior é a oferta, a produção, contratações, menor o desemprego, maior a renda, essa roda ela vai girando. Um dos motivos para a nossa economia estar sobreaquecendo é a política fiscal bastante expansionista, que nos últimos 2 anos vem gastando uma quantidade exorbitante de recursos para estimular o crescimento brasileiro. Esse novo governo, quando foi eleito em 22, disse: nós vamos gerar mais crescimento no Brasil. E é exatamente isso que está acontecendo. Entretanto, com um custo considerável. Nós teremos uma taxa de inflação maior e, com isso, uma taxa de juro maior no longo prazo. Então, esse crescimento acima do esperado, que era a promessa de campanha do atual presidente, está acontecendo, mas com um custo que grande parte da sociedade vai precisar pagar, que é uma inflação maior e uma taxa de juro maior. E isso cobra o seu preço sobre toda a sociedade. O cartão de crédito permanece caro por mais tempo, empréstimos ficam caros, menos pessoas conseguem ir atrás dos recursos para financiar um imóvel, financiar um automóvel, enfim. A sociedade ela paga um custo maior por esse crescimento, essa exuberância de atividade, que em grande parte vem estimulada por uma política fiscal expansionista. Então, o presidente atual falou em 2023 que os livros de economia estavam ultrapassados. Eu acho que essa afirmação não está certa, porque os livros de economia mostram que quando um governo, especialmente numa economia subdesenvolvida e que está crescendo, ou seja, não está em recessão, quando o governo aumenta os estímulos fiscais, é bem provável que isso influencie sobre a dívida de longo prazo, isso afeta câmbio, isso afeta a inflação e faz com que o Banco Central precise elevar a taxa de juros. Essa é a explicação do porquê o Brasil está aumentando o juro, enquanto o resto do mundo está reduzindo a taxa de juros. Quem olha hoje para a inflação do Brasil, que está aqui na casa e vamos juntos olhar essa informação, o último IPCA foi de 0,44, o que leva o IPCA de 12 meses, o acumulado de 12 meses para 4,42, está logo abaixo dessa banda superior da meta de inflação. Essa aqui é uma das menores taxas de inflação da história do Brasil. Quando eu pego, aqui na direita, o núcleo do IPCA, que é como se fosse o Core CPI, o Core PCE lá dos Estados Unidos, eu pego esse núcleo do IPCA no acumulado de 12 meses, a 13,80, poucas vezes na história do Plano Real nós tivemos uma taxa de inflação tão baixa para o núcleo. Só que isso aqui é passado. Isso aqui é o acumulado de 12 meses para trás. A preocupação do mercado que faz o dólar subir, que faz o mercado, né, implorar por menos estímulo fiscal, é com o futuro. E essas informações a gente ainda não tem. Então, se eu fosse você, tanto o investidor no Brasil, ou até mesmo um brasileiro que tem recursos no Brasil, eu ficaria muito em alerta para acompanhar os próximos dados de inflação. Porque o mercado em si está preocupado com o que pode acontecer. O que o mercado acredita que acontecerá pode se concretizar ou não. O mercado pode errar. Então faz muito sentido nós acompanharmos de perto esses dados de inflação. Então 4,42, historicamente falando, é uma taxa de inflação baixa para o Brasil. Claro que não está perto da meta, que é 3%. Mas nessa conjuntura, tá vendo que eu não posso olhar apenas um indicador. A conjuntura me mostra que, num ambiente de sobreaquecimento da atividade,
um hiato do produto positivo, desancoragem das expectativas de inflação, queda do desemprego, crescimento real dos salários, é difícil um país como esse ter uma taxa de juro menor. Ou essa conjuntura vai dificultar o corte do juro, ou seja, o manterá elevado por mais tempo, ou pode influenciar nas decisões e começar um novo ciclo de elevação, que é o que nós já estamos vendo. A Selic que saiu de 10,5 para 10,75. O mercado espera até o final do ano uma Selic de 11,75, tá? Não houve alteração da semana passada para hoje no Boletim Focus, mas reparem que para os anos seguintes o mercado continua precificando a necessidade de juros altos por mais tempo. Então, em 2025, até semana passada acreditava-se, ou 4 semanas atrás, um juro de 10,5, já ajustaram para 11 e agora 11,25. Então, além do mercado dizer o BC tem que subir juro, o mercado está dizendo o seguinte: vocês vão ter que mantê-lo alto por mais tempo. Dentro da conjuntura de Brasil de hoje, isso é uma notícia péssima para as famílias brasileiras, principalmente as mais pobres, porque olhando para a microeconomia, isso aqui é macro, olhando para a microeconomia, o brasileiro está endividado. Eu já mostrei esses dados para vocês antes. O endividamento total do brasileiro chega quase à metade da população. E esse endividamento total tem crescido desde os anos 2000. Além disso, o comprometimento da renda, deixa eu explicar o que significa isso. Eu tenho um salário de 5 mil reais, eu tenho uma dívida e eu preciso pagar 500 reais por mês para pagar o juro dessa dívida. Esses 500 vão comprometer parte da minha renda mensal. Como a taxa de juro ela pode aumentar, isso pode aumentar o custo ou o serviço da dívida, eu posso em breve não pagar mais 500 no serviço da dívida e sim 700, quem sabe até R$ 1.000. Isso começa a comprometer cada vez mais a minha renda. Isso diminui a minha capacidade para consumir bens e serviços e diminui o crescimento econômico do país. O brasileiro hoje está bastante endividado e essa dívida ela consome uma parte relevante, quase 1/3 da renda do brasileiro. Se eu colocar aqui para a esquerda, ó, vou botar lá no início dos anos 2000, esse dado começou a ser computado só em 2005, tá? Pega 2005, 2006, o endividamento total hoje é quase 50, aqui era 17. O comprometimento da renda é quase 33%, era 17%. Só que era uma outra conjuntura econômica. Hoje, manter a taxa de juros elevada por mais tempo pesa bastante sobre o bolso do consumidor. Então, aquela história de vamos gastar, gastar, gastar para gerar crescimento, que é bonito de dizer, né? As pessoas batem palma, acham que é a melhor política de todas, faz com que a taxa de juro permaneça alta por mais tempo, pode influenciar, e já está influenciando aqui no Brasil, na taxa de inflação, e acaba colocando o consumidor contra a parede, numa situação econômica bem complicada. Vamos para o último relatório da IFE, porque aqui eles trazem preocupações em relação aos indicadores fiscais, que é justamente o que deixa o mercado nervoso nesse exato momento e ajuda a explicar a depreciação do real em 2024, que só não perde para a Argentina e não perde para México. E a questão do México é fácil de explicar, tá? O México é um mercado muito sensível à eleição dos Estados Unidos. O Trump disse recentemente, e ele parece ser o candidato favorito do mercado e com maior vantagem na eleição que acontece no dia 5 de novembro, o Trump falou que ele vai acabar com algumas medidas comerciais entre Estados Unidos e México e aumentar algumas tarifas em 300% de automóveis que estão chegando dos Estados Unidos para os Estados Unidos. O objetivo dele aqui é bloquear ou diminuir a entrada de automóveis que saem da China, vão para o México e do México entram nos Estados Unidos. A minha ideia não é falar a favor ou contra essa política, mas é algo que aparentemente vai acontecer e ajuda a explicar o porquê o peso mexicano está pior que o real brasileiro em 2024, caindo em torno de 15%. O real está menos 14,9%. Tá? Então, um está logo junto com o outro, entendeu? Mas por motivos diferentes. Esse outro relatório da IFE, que é o mais atualizado, que foi publicado na semana passada, ele traz aqui
curiosidades legais sobre a dívida. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é essa frase que me marcou bastante. Essa deterioração do endividamento bruto nos últimos 2 anos, é quando a dívida bruta em relação ao PIB começou a crescer de novo, e a perspectiva de pior adicional nos próximos, então nos próximos anos a relação fiscal deve continuar piorando segundo as estimativas, contraria, de certa forma, as razões apresentadas pela Agência de Classificação de Risco Moody's em relatório publicado no dia 1º de outubro passado, no qual elevou a nota de crédito soberano do Brasil e manteve a perspectiva positiva. Nós já fizemos análise aqui no canal de que a última vez que a Moody's elevou a nossa nota de crédito para o patamar atual, que foi lá por 2006, nós tínhamos também um Brasil que crescia mais do que hoje, em torno de 13,5%, mas uma economia que não tinha uma dívida tão elevada, uma política fiscal que não era tão expansionista. Na verdade, nós tínhamos um superávit lá em 2006. Hoje nós temos um déficit relevante, inclusive é o maior déficit da história do Plano Real, num Brasil que não está em recessão e num Brasil que não está em guerra e com uma taxa de desemprego baixa. Eu mostrei esse gráfico para vocês há pouco tempo atrás. Isso aqui é o mesmo estudo que eu montei para os Estados Unidos, tá? 2024 é o maior déficit, então quanto mais para baixo as bolinhas, maior o déficit, em relação à taxa de desemprego desde 2001 ou 2002, tá? Porque é até onde eu tenho os dados. Eu falei Plano Real, mas não tenho os dados desde 1995. Os dados são desde 2002. Então isso só mostra que isso aqui é uma política pró-cíclica. É uma política que acelera a atividade no momento onde a economia não está precisando de ajuda, não está precisando de auxílio, e a taxa de desemprego é relativamente baixa. Tudo bem. A relação dívida bruta em relação ao PIB, né, que é esse indicador aqui, fez fundo, ou parou de cair, em dezembro de 2022, quando encostou em 71,7%, e de lá para cá já encontra-se em 78,5%. Relação dívida bruta sobre o PIB pode subir ou cair por vários motivos, porque isso aqui é uma razão. É um dado dividido pelo outro. Então é dívida bruta dividido por PIB. Dependendo do que acontece com o PIB ou com a dívida, esse indicador vai subir ou vai cair ou vai se manter estável. Nós temos que entender o que mudou para explicar a variação de 71,7 para 78,5 da relação dívida e PIB. E aqui esse relatório traz as explicações. Então, em 2021 e 2022, o crescimento econômico, que já surpreendia na época, ele teve um efeito negativo sobre a relação dívida-PIB. Isso não quer dizer que no governo anterior a dívida estava caindo. Pelo contrário, a dívida cresceu, mas num ritmo menor do que o PIB brasileiro. E, portanto, o denominador desse cálculo cresceu mais rapidamente, o resultado ele diminuiu. Isso é matemática básica, tá? Nos últimos anos, o efeito do crescimento nominal continuou a ser negativo. Então, o crescimento econômico brasileiro vem surpreendendo há um tempo, já falei isso para vocês no início, faz 4 anos que surpreende, desde o momento que nós saímos do Covid. Ele contribui de maneira negativa, então faria o cálculo diminuir. Entretanto, nós temos um aumento, Nós temos um aumento das emissões de dívida líquida e dívidas cada vez mais caras. Eu já mencionei aqui semana passada, na verdade todas as semanas, o Tesouro ele tenta oferecer títulos no mercado. Vou explicar melhor. O governo gasta mais do que arrecada, isso significa que ele precisa se endividar. Essa dívida precisa ser oferecida no mercado. E é de responsabilidade do Tesouro Nacional criar essa dívida e oferecer no mercado. Só que a quantidade de compradores no mercado está muito baixa. As pessoas não estão interessadas em comprar títulos do Tesouro. Isso porque estão preocupadas com a questão fiscal. Se isso fosse bobagem, isso é bobagem da Faria Lima. Se isso fosse bobagem, teria muita gente comprando hoje os títulos do Tesouro, não teria problema em comprar os títulos, mas não é verdade. A demanda tem sido menor e, portanto, o Tesouro ele vem aumentando o prêmio, ele vem aumentando
os rendimentos desses títulos, para o mercado finalmente dizer, tá, nesse valor aí eu me interesso comprar tantos mil ou milhões de reais em títulos do Tesouro Brasileiro. Em suma, a trajetória da alta daquele indicador que nós acabamos de ver, em proporção ao PIB, em 23 e 24 veio do menor efeito do crescimento do PIB sobre a dívida, o aumento das necessidades de financiamento, então o superávit se transformou em déficit, isso pressiona a emissão de títulos da dívida, não só da emissão, mas também do pagamento de juros, que a taxa de juros não conseguiu cair o suficiente, então a dívida permanece num patamar elevado, o custo dela é muito alto, e também os ajustes cambiais. Então nós temos aqui um cenário bem, eu diria que é simples de resolver, mas nós sabemos que por questões, não sei se é ideológicas, políticas, o que é, o governo não vai tirar o pé do acelerador, não vai reduzir os gastos, disse que vai, mas até agora várias vezes eles falaram que iriam, e no final das contas não cumpriram com a sua palavra. A economia, ela segue sobreaquecendo, o que parece maravilhoso, lindo, mas gera um efeito perverso na sociedade. Eu vou repetir, gera um efeito perverso na sociedade que faz a inflação aumentar. Por enquanto ela ainda está baixa, mas ela pode piorar nos próximos meses e força o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Num cenário de juro menor no mundo inteiro, o Brasil é um dos poucos que hoje aumenta a taxa. O Brasil hoje é um dos poucos que aumenta a taxa. Tanto que nós temos um mercado completamente descorrelacionado com o mundo. Eu mostrei essa análise aqui para os membros, porque a última vez que eu falei de Brasil me disseram que eu sou muito pessimista. Mas quando eu analiso mercados com taxas de correlação satisfatórias com o Brasil, por exemplo, mercados emergentes, Russell, esses mercados costumavam acompanhar o mercado brasileiro. Eu tenho aqui emergentes, eu tenho Russell, eu tenho o IWZ, que seria o Ibovespa lá nos Estados Unidos, e o Small 11, que é o índice de Small Caps do Brasil. Como não tem no mercado americano, eu dividi pelo dólar. E reparem que desde maio, quando as expectativas de inflação começaram a piorar, os mercados se descorrelacionam. Enquanto mercados emergentes e Russell estão nas máximas de 52 semanas, o mercado local está completamente largado e super pessimista com o futuro da política fiscal e com o futuro da política monetária. Tanto que a curva de juros está colocando a necessidade de uma Selic de novo, 13,5% até o ano que vem. Isso é curva de juros, não é o Boletim Focus. Tem uma diferença entre os dois, ok? Mas um deles vai acertar. Ou vai ser o mercado ou vai ser o Boletim Focus, porque hoje eles estão falando os dois estão falando a mesma língua, ambos mencionam a necessidade de mais taxa de juro, mas um está um pouco mais pessimista que o outro. Então aqui são mercados descorrelacionados. Não só bolsa. Façam aqui uma comparação básica. Isso aqui é o real brasileiro. Eu vou colocar aqui o DXY. Ou melhor, esse ali é o dólar contra real. Eu vou colocar aqui o DXY, tá? Mesma coisa. Ok? Tirar essas médias aqui, que não precisa. Mesma coisa. Nós tínhamos, reparem aqui, o dólar no Brasil acompanhando o dólar no mundo. No momentos que o dólar ficava mais caro, no mundo, o DXY aumentava, subia, o dólar subia aqui no Brasil. Em alguns momentos ele caía no mundo, caía aqui no Brasil também, ok? Reparem que desde maio, o dólar no mundo caiu e o dólar no real no Brasil subiu. O que explica essa descorrelação do nosso mercado, da nossa economia, com mercados e economias internacionais? Tudo bem, isso aqui é mercado, né? É câmbio. Eu mostrei bolsa antes, mostrei câmbio agora. Mas o fato de o juro estar subindo aqui e lá fora caindo, mostra que existem descorrelações, inclusive com economia. A resposta é política fiscal. Não tem outra resposta. Não tem outra explicação. Enfim, é preciso diagnosticar a economia para poder explicar o porquê esses movimentos acontecem.
O economista é como se fosse um médico que avalia um paciente, uma economia, um país, um mercado, e para isso ele pede exames. Ao invés de exame de sangue, são indicadores econômicos. E nós lemos os indicadores para melhor explicar o que está acontecendo. Agora, o que vai acontecer nos próximos 12 meses? Uma nova perspectiva fiscal pode influenciar demais o Brasil e mercados. Aí eu não consigo controlar isso porque a política fiscal ela é definida pelo governo federal. E eles hoje estão ditando o futuro da inflação e o futuro da taxa de juros do país. Obrigado e até mais.